Vamos então para a segunda parte do nosso estudo da manhã de hoje. Vamos para a questão 407, Emancipação do Espírito. Pergunta Kardec: é necessário o sono completo para a emancipação do espírito? O espírito responde: não. Para se emancipar, o espírito se aproveita de todos os instantes. Trégua que o corpo concede, ele, então, basta um afrouxamento desse corpo que ele vai começar a se afastar. Não na área urbana, mas no interior, nas cidades do interior, nós temos aquela sesta da hora do almoço, né? As pessoas param do trabalho, vão às suas casas, almoçam e durante 1 hora, mais ou menos, ou meia hora, eles tiram uma madorra. E não tenho dúvida, nesse momento o espírito vai dar uma voltinha, mesmo que seja por poucos minutos, né? É isso que o espírito está falando. A questão 408 é ouvir palavras ou frases que nenhum nexo tem com o que nos preocupa no momento é comum, né? Isso acontece. Por que isso acontece? Pergunta Kardec. Isso acontece quando os sentidos começam a se entorpecer, falam os espíritos. Geralmente é o fraco eco do que diz um espírito que quer falar com você. No futuro, isso vai ser mais comum, né? O medo da morte vai desaparecer entre os homens, vai dar lugar às esperanças, à fé, ao amor. Então, essas comunicações serão mais comuns, né? Muitas vezes, por outro lado, quando se tem capacidades mediúnicas, e a capacidade mediúnica é uma capacidade orgânica, né? O médium vem com estruturas de ordem glandular preparadas para isso, né? Então, quando há uma mediunidade, essas mensagens podem também chegar dessa forma, né? Dessa forma, com sons que nós ouvimos não pela audição física, mas mensagens e propostas que chegam pela nossa audição espiritual. Imagens. Olhos fechados, vemos figuras e imagens. A visão ou a imaginação? Se pergunta Kardec. E o espírito responde: o corpo já está entorpecido, o espírito tende a se desprender, transporta-se e vê, né? Se o sono fosse completo, haveria então o sonho, né? São efeitos isso da visão do espírito, né? Captados pelo nosso aparelho sensorial. A pergunta 410 fala sobre as ideias nobres. Ideias excelentes. Quando ligeiramente adormecidos, nós temos essas ideias, mas quando nós despertamos, elas se apagam na memória. O espírito responde: o espírito está emancipado, tem melhor lucidez e recebe conselhos. Ele emancipado, ele não tem os problemas para transmitir, para entender a conjuntura que o rodeia. Então, muitas ideias ele pode ter acerca dos problemas que lhe cercam. Mas, muitas vezes, essas ideias não passam pelo nosso cérebro e nós não temos condição de lembrar delas, né? A maioria dessas ideias é do próprio espírito, mas podem também ser de outros espíritos através das conversas que ele mantém na espiritualidade. Podem ser projetos positivos, mas atenção, pode também ser projetos negativos, dependendo de quem nós conversamos e o nosso estágio de adiantamento. Como as imagens aparecem e desaparecem,
sem chance de aproveitá-las, então, quando figuram na nossa imaginação, quando nós lembramos dessas ideias nobres, não vamos deixar para depois fazer o que é nos sugerido. Vamos aproveitar o mais breve tempo possível para fazer aquilo que de bom que está aparecendo em nosso pensamento. A questão 410 pergunta assim: de que servem esses conselhos desde que, pelo esquecer, não podemos aproveitar? Nós temos a ideia, lembramos vagamente, mas se perde na memória. Aí o Espírito fala assim: olha, você não lembra imediatamente, mas no momento oportuno que essas ideias vão ser necessárias, essas ideias podem voltar como inspiração. Então, para isso, nós temos que estar muito atentos ao nosso campo mental. Em que área nós estamos trabalhando? Na área do bem? Nós estamos aproveitando essas intuições, né? Intuições para o perdão, intuições para o serviço, intuições para a prática do bem. Nós estamos aproveitando bem? Ou nós estamos aproveitando outras inspirações que o nosso passado nos alerta de forma negativa? Então, é o vigiai, né? Aí que se emprega o verbo vigiai. 411. Pelo desprendimento, sabe o espírito encarnado qual será a época da sua morte? Então o espírito responde: isso pode acontecer, algumas pessoas têm essa previsão, né? Têm essa intuição. Algumas preveem até com exatidão, né? Dependendo do seu estado de adiantamento, né? Nós temos um bom exemplo que foi Jesus, né? Foi um marco dessa prática, né? Quando comunicou tudo o que ia acontecer com ele naquela ceia com os discípulos, né? Falando inclusive que depois ele iria voltar, e voltou, ficou 40 dias dando instruções depois do que nós chamamos de ressurreição. Tudo isso ele previu e tudo isso aconteceu. É lógico que ele é um espírito de alta elevação, né, de alto adiantamento. Ele formulou o planeta Terra há 400 bilhões e meio de anos. Então, ele domina muito bem essa questão das previsões, né? Essa será a mediunidade do futuro, né? Quando as revelações nos virão por processo de intuição, nós estaremos mais aptos para receber esses avisos. A fadiga durante o repouso. Kardec pergunta: a atividade do espírito desprendido pode trazer fadiga para o corpo? O espírito responde: sim, pode. O espírito que se acha preso ao corpo, seus esforços podem ser refletidos no corpo. E ele faz uma figura assim de um balão grande que está preso a um poste. Se o balão se movimenta muito ao sabor do vento, ele vai balançar o poste, né? Então, a alma, quando está atribulada, transmite para o corpo essa turbulência. Isso ocorre com frequência, né? Nós acordamos e parece que não dormimos, que estamos cansados, como a gente deitou. Isso indica que o espírito teve uma atividade frenética, né? Do outro lado, naquela noite. Trabalhou bastante ou se envolveu com coisas muito negativas, né? Da qual até queria se desprender e fez esforços. Esses esforços que ocorreram vão se refletir no nosso corpo físico. Pode levantar mais cansado do que deitou, diz Miranês na sua apreciação dessa questão. Os pensamentos inferiores fadigam o corpo. Somos atraídos para lugares onde há correspondência da nossa vibração espiritual. Nós não estamos largados no universo. Nós vamos
para onde nós temos os nossos interesses, né? Então, vamos pegar aquele conceito evangélico, onde está o seu tesouro, aí se encontra o vosso coração. Então, atraído por essas afinidades negativas, porque ainda temos muita negatividade, né? Nós vamos viver, experimentar cansaço depois que acordamos, porque nós não andamos com boas companhias. Atitude para um bom sono começa no nosso dia a dia, com pensamentos elevados, atitudes nobres. Ao dormir, nós temos que ter leituras sadias e nos entregar à oração. Nós vamos detalhar melhor isso a partir de agora, consultando o livro Autoconhecimento na Busca Interior. Esse livro foi psicografado por Divaldo Franco e é de autoria de Joana de Anjos, daquela série psicológica dela. Então ela fala numa das lições sobre o subconsciente e os sonhos. Então ela diz que os nossos sonhos são originados, na maioria, na área do subconsciente. Nessa faixa estão arquivadas memórias de acontecimentos vividos, quando daqueles que foram observados desde a infância, liberando-se nos momentos de sono e apresentando-se de formas variadas, inclusive, e às vezes, perturbadoras. Anseios e medos são digeridos, ocorrências incompreendidas e palavras como gestos agressivos, educação castradora, interrogações sem resposta, que se transformam em conflitos da personalidade. Prossegue aguardando esclarecimento, guardando lá no nosso subconsciente, liberação que se reapresentam nas áreas dos sonhos. Os mais antigos, essas lembranças mais antigas, porque mais preservados pela maneira repetida com que foram arquivados, resumem com frequência, produzindo estágios oníricos tumultuados, apavorantes, que se transformam com o tempo em problemas graves na conduta e nos relacionamentos interpessoais. Então, essas questões podem influenciar também no nosso comportamento quando em vigília, né? Da mesma forma, por outro lado, as impressões agradáveis e salutares, os sucessos, as alegrias, as aspirações realizadas e os desejos satisfeitos afloram nos momentos do sono, produzindo agradáveis manifestações sob a forma de sonhos. É aquele dia que nós acordamos bem descansados, sonhamos com coisas maravilhosas, né? Ela fala mais que a libido, igualmente, desempenha um papel importante nesse campo, em razão dos desejos, das frustrações e dos impulsos sexuais contidos, mal direcionados ou excessivamente liberados. Também nos causam incômodos, também nos causam perturbações nos nossos sonhos. Pode-se programar os sonhos que se deseja ter? Ela diz que sim, né? Como é que evitar esses sonhos apavorantes, esses pesadelos? E ela fala que a questão reside no material pensante que se cultiva. Estabelecendo um programa de sonhos bons, será possível dar ordem ao subconsciente, ao mesmo tempo racionalizando o material perturbador nele já depositado, que todos nós temos. Então, o que ela aconselha? Antes de dormir, cumpra sejam fixadas ideias agradáveis, positivas, visualizando aquilo que se deseja sonhar, certamente para tirar proveito útil no processo de crescimento interior, de progresso cultural, intelectual, moral, espiritual, né? Vamos arquitetar coisas boas, vamos arquitetar o belo na nossa
no nosso campo mental antes de dormir, né? Vamos alimentar cultura, vamos alimentar moralidade, né? Para que os nossos espíritos desprendidos, a nossa alma desprendida, possa estar em bons ambientes. E ela continua: ao planejamento da experiência onírica, sucederá uma forma de autossugestão, de enriquecimento com uma breve leitura salutar, o exame de consciência para liberar-se dos tóxicos, dissolventes da ira, da amargura, do ressentimento, asserenando-se e, mediante a oração, entregando-se à divina essência criadora. Então, seguido da leitura útil, nós temos agora a oração onde nós nos entregamos ao Criador e solicitamos que nós tenhamos um sono produtivo para o nosso corpo em termos de descanso e produtivo também para a nossa alma na erraticidade, né? Isso é uma autossugestão que faz com que o nosso subconsciente fique disciplinado e vamos apagando aquelas memórias negativas. E ela fala ainda: com a sucessiva repetição desses requisitos, far-se-ão diluídas impressões angustiantes e negativas dos processos perturbadores lá arquivados no subconsciente, que vão ceder à área desses novos procedimentos. Agora nós temos outro tipo de manifestação mental, que vai substituir essas coisas negativas que nós temos no nosso subconsciente. E logo mais integrados aos alicerces da personalidade, volverão à tona da consciência, na lucidez, assim como nos sonhos, abrindo possibilidades a intercâmbios com outros espíritos que se sentirão atraídos e buscarão transmitir mensagens de conforto, apoio e beleza. Então, com isso, nós também atraímos espíritos bons para conviver conosco durante o sono. Ou seja, através da boa leitura, através da mudança de pensamento, através de dissolver a nossa ira, a nossa amargura, o nosso ressentimento do dia a dia, ao final do dia, tentando esquecer isso, tentando modificar essas vibrações que nós geramos, nós vamos fazer com que, com o auxílio da oração, tenhamos bons sonos. Ela adverte: a mudança psíquica de uma passagem perniciosa para outra de qualidade superior demanda duas coisas: tempo e esforço. Nós devemos ter vontade de fazer isso e nos esforçar para fazer isso. Esse trabalho de libertação tem início no pensamento, sob a ação do desejo continuado, vitalizado pela certeza do êxito próximo. Nós temos que ter uma meta, estabelecer essa meta de limpeza do nosso subconsciente através desses bons pensamentos, né, para nós chegarmos ao alvo de ter bons sonos e bons sonhos. Algumas vezes, durante essa reprogramação, ocorrem invasões de ideias e hábitos, né, interferindo negativamente e desviando o centro de atenção que se quer preservar. Então, nós temos que manter a nossa vontade e nos auxiliar com a oração que nos liga aos mentores do bem, né? E ela finaliza falando assim: pode-se parafrasear, né, o velho ditado que diz: dize-me o que sonhas e eu te direi quem és, e acrescenta: e qual futuro terás. Né? Muito bom, Joana de Ângeles, né? Muito bom. Lá no Consolador, Emmanuel também fala na parte de psicologia que a maior parte dos sonhos são atividades reflexas das situações psicológicas do homem, no mecanismo de lutas do cada dia, organizado
por entidades superiores pode obedecer a fins nobres, receber o espírito encarnado, visões proféticas, né? Nós já estudamos isso e corroborado agora por Emmanuel lá em Consolador. Muito bem, meus amigos, estamos chegando ao final do nosso estudo e Amaral Ornelas nos traz um presente, né? Isso tudo que nós estudamos, na realidade, nós temos a felicidade de estar encontrando agora Jesus, né? Temos a felicidade de estar, nesse momento, entrando em contato com a sabedoria do universo através do Consolador Prometido e das palavras do Mestre Jesus. E Amaral Ornelas nos fala, num poema muito bonito intitulado Jesus, sobre a diferença que esse rei solar apresenta para os demais que chegam na Terra se julgando reis, juízes, né, heróis, que são tão diferentes desse reinado que Jesus nos apresenta, para que a gente erga dentro de cada um de nós. Então vejamos o que Amaral Ornelas nos oferece. O poema chama-se Jesus. Reis, juízes, heróis, generais e tiranos. Entre o ouro e o poder, de vitória em vitória, comandaram na terra a vida transitória, erguendo sobre o povo os braços soberanos. E passaram, fremidos, arrojados e insanos, ébrios de orientação e famintos de glória, detendo-se, porém, nos túmulos da história, relegados à dor de cruéis desenganos. Mas o Cristo, na palha, humilde e pequenino, traz consigo somente o coração divino, na exaltação do bem que ilumina e socorre. E brilhando por sol generoso e fecundo, em todas as nações que engrandece o mundo, é sempre o excelso Rei do amor que nunca morre. Esse poema está no livro Poetas Redivivos e é psicografia de Francisco Cândido Xavier. Meus amigos, muito obrigado pela atenção de todos nessa manhã, que vocês tenham um bom domingo e continuemos sob a proteção dos nossos mentores, de Jesus, que não nos abandonou e não nos abandona nunca, né? E cuidemos-nos no campo da saúde e cuidemos-nos também no campo espiritual. Que Jesus continue a nos amparar. Muito obrigado.